Aleluias. Irmãos e irmãs aqui presentes, se eu posso dar um tema para essa pregação nessa manhã, o tema é: a tua oração foi ouvida. Se eu posso ouvir uma glória a Deus, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Se eu posso ouvir você glorificando a Deus, exalte e glorifique o Deus da glória. As tuas orações, ou a tua oração foi ouvida. Eu acredito, meus irmãos, que isso já é motivo de alegria, que isso já é motivo de glorificar a Deus, porque eu acredito que de uma forma ou outra, alguém que está aqui nesse lugar ora. De uma forma ou outra, todos nós que estamos aqui nesse lugar ora. Talvez uns oram 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Talvez alguns gastam até 3 horas de oração por dia. Ainda que está muito escasso, né? Alguém que dobra os seus joelhos e ali fica por 1, 2, 3 horas orando ao Senhor. Mas de alguma forma eu acredito que todos nós aqui oramos. Oramos em espírito, oramos na nossa casa, oramos dentro de um transporte, em uma condução. De alguma forma nós estamos intercedendo ao Senhor por alguma coisa. Apóstolo Paulo vai nos orientar para que nós venhamos estar em todo o tempo em espírito de oração. Em todo o tempo nós devemos estar conectados aos céus. E eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa manhã, de uma forma ou outra, oramos, clamamos a Deus por livramento, por providência. Clamamos a Deus para que Deus possa nos trazer entendimento daquilo que nós talvez não estamos entendendo ainda, daquilo que Ele está fazendo, ou daquilo que Ele está nos mostrando em visões, em revelações. Quem aqui, aleluias, quem sabe, tem esse dom maravilhoso de receber visões em sonhos, e quando você acorda daquela visão, talvez você não tenha entendimento completo daquela visão que você teve em sonho. Aí você vai orar, vai buscar a Deus entendimento daquela visão, entendimento daquele sonho em oração. Então, de uma forma ou outra, eu acredito que todos nós aqui oramos. E se nós oramos, evidentemente nós queremos resposta dessas orações. Evidentemente nós estamos orando e crendo que para aquele que nós estamos orando, Ele é fiel e poderoso para nos responder. Então, quando eu estou falando aqui nessa manhã que o tema dessa mensagem é: a tua oração foi ouvida, eu acredito que esse lugar era para estar tomado por glória, era para estar tomado por aleluia. Eu acredito que essa igreja era para estar glorificando e exaltando a Deus. Eu acredito que era para você estar com as mãos levantadas dizendo: muito obrigado, Senhor, por trazer a resposta das minhas orações. Eu estou precisando tanto de Ti. Quando nós olhamos para o capítulo 10 do livro de Daniel, Daniel está em um momento de luto. Daniel está em um momento do qual ele recebe uma visão de Deus e ele tem entendimento daquela visão, mas assim mesmo ele vai orar ao Deus dos céus. Por 3 semanas Daniel vai se abdicar das coisas que poderia trazer para ele algum tipo de luxo, algum tipo de conforto. Ele vai se abster dos manjares, ele vai se abster do vinho, ele vai se abster de tudo aquilo que poderia trazer para ele algum tipo de conforto. Ele vai se humilhar diante do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Durante 21 dias Daniel vai clamar ao Senhor. Durante 21 dias Daniel vai se humilhar na presença de Deus. Daniel vai buscar a face de Deus. Daniel quer saber um pouco mais do propósito de Deus na vida dele, do propósito de Deus para o seu povo e para o povo de Israel. Daniel vai se humilhar, Daniel vai buscar, Daniel vai jejuar, Daniel vai orar, Daniel vai falar ao Deus dos céus, clamando por misericórdia. Exalta e glorifica o nome santo do Senhor. Irmãos, no capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor nos relata dizendo assim: olha, finalmente fortalecei no Senhor
e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os denominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, a luta do crente, a beleza do crente, não é nessa plataforma aqui. Não é, meus irmãos, a nossa peleja, a nossa luta não é contra o nosso irmão do lado, a nossa irmã do lado. Não, a nossa luta não é nessa plataforma, não é nesse ambiente, não é, meus irmãos, aqui lutando uns com os outros. A nossa peleja, a nossa guerra é nos lugares celestiais. E é por isso que nós devemos orar ao Deus dos céus, porque somente ao Deus dos céus é quem pode guerrear por nós nos lugares celestiais. Somente o nosso Deus, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos se humilhando ao Deus dos céus, louvado seja Deus, glória a Jesus, uma guerra espiritual está acontecendo nos lugares celestiais. Enquanto nós estamos se humilhando aqui, orando ao Deus dos céus, louvado seja Deus, glória a Jesus, nos lugares celestiais, guerras estão sendo travadas em nosso favor. E é por isso que nós oramos ao Deus dos céus, porque somente Ele pode guerrear por nós nos lugares celestiais. Como o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes das maldades nos lugares celestiais. E por que eu estou dizendo isso nessa manhã? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos relatar dizendo, louvado seja Deus, glória a Jesus, na passagem que nós meditamos, que enquanto Daniel está orando, enquanto Daniel está clamando, está havendo uma guerra no céu, está havendo uma batalha celestial, está havendo, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, algo que Daniel não está entendendo ainda. Eu gostaria que você entrasse comigo nessa palavra, para entender algo que Deus colocou no meu coração para transmitir para a sua vida. Em momentos que nós nos colocamos em oração, em momentos que nós colocamos em propósitos, em campanha, talvez você levante uma campanha de 21 dias, de 40 dias, de 3 meses, de 3 dias, de uma semana. E quando você começa esse propósito, quando você começa essa campanha, parece que os céus está cerrado, parece que os céus está de bronze, não há resposta, não há sinais, parece que você está orando em vão, não há resposta, não há nada, mas você está perseverando, você está buscando, você está orando. E eu quero te dizer algo aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glória a Jesus, não desanima, não desfaleça nas suas orações, porque enquanto você está orando aqui na terra, os lugares celestiais estão sendo travados, guerras em seu favor. Irmãos, nós não sabemos, louvado seja Deus, as guerras que vêm contra nós, as pelejas que vêm contra nós. Nós não sabemos, meus irmãos, quantos demônios estão se levantando contra a nossa vida. Nós não sabemos, louvado seja Deus. Se Deus não abrir os nossos olhos espirituais e não nos começar a entregar visões dos lugares celestiais, nós não vamos conseguir enxergar as batalhas diárias que são travadas em nosso favor. Mas presta atenção numa coisa: se Deus abrir a nossa visão espiritual e nós contemplarmos os lugares celestiais onde são travadas guerras em nosso favor, pode ter certeza, em todo momento você vai contemplar anjos celestiais enviados por Deus, a espada desembanhada, guerreando em seu favor contra as hostes, contra as potestades, contra os principados, lutando em favor da sua casa, lutando em favor dos seus projetos,
lutando em favor do seu ministério, lutando e suplicando em favor das suas orações que você tem feito diante de Deus. Aleluia, ao Cordeiro de Deus. Irmãos, enquanto esse culto está acontecendo, nós estamos em guerra. Enquanto esse culto está acontecendo, enquanto essa palavra está sendo pregada, aleluia, glória a Deus, os lugares celestiais estão sendo travados, guerras em nosso favor. Enquanto essa palavra está sendo pregada, os céus estão em movimento, os lugares celestiais estão em movimento. E o que eu quero te dizer aqui nessa manhã, tem resposta de Deus na sua vida. Tem resposta de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Olha o barulho de guerra. Olha o barulho de espada. Olha o barulho de guerra. Olha calais. Oh, aleluia. Oh, igreja, glorifica Deus, igreja. Glorifica Deus, igreja. Glorifica Deus, igreja. Enquanto você glorifica, os anjos celestiais enviados por Deus vai guerrear em nosso favor, vai travando a batalha em nosso favor. Oh, aleluia, eu sou Cordeiro de Deus. E eu já quero entregar as revelações de Deus, aquilo que Deus está me entregando nessa palavra, porque o Espírito de Deus já manda dizer: tem obras malignas sendo desfeitas, tem obras malignas de feitiçaria sendo repreendidos nessa manhã. Se você crer, a vitória de Deus desce, o milagre de Deus acontece e você testemunhará dos milagres de Deus. Aleluia, aleluia. Talvez você está se perguntando por que as coisas não vai, por que as coisas não acontecem. Talvez você está se perguntando por que essa luta travada, essa peleja travada, são guerras espirituais travadas. Aleluia, glória a Deus. São demônios que se levantam, são demônios que lutam, são demônios que afrontam. E nessa peleja, só Deus pode pelejar por nós. Glorifica a Deus, igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifica, exalta o teu nome. Glorifica Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo: louvado seja Deus, que Daniel está orando. Daniel começa a ter uma visão, e ele começa a ficar apavorado, ele começa a ficar perplexo com aquela visão. As pessoas que estavam com ele não estão vendo aquilo que ele está vendo, mas eles ficam apavorados com tudo que está acontecendo. Quem sabe Daniel ali, aleluia, se desfalecendo com aquela visão tão extraordinária. E aquelas pessoas que estavam do lado de Daniel começam a sair daquele lugar. Daniel começa a desfalecer. Eu não sei você, louvado seja Deus, glória a Jesus, mas quando a presença de Deus desce de uma forma extraordinária, o nosso corpo começa a não aguentar de tanta glória. O nosso corpo começa a enfraquecer de tanta glória. É por isso que para morar no céu, o nosso corpo terá que ser glorificado. Esse corpo terreno não resiste à glória de Deus. Se Deus descer com toda a sua plenitude de glória, o nosso corpo não suporta, nem a terra sequer suporta. Louvado seja Deus. Daniel vai se desfalecendo, o seu corpo vai perdendo as forças. Mas no momento que Daniel está ali perdendo as suas forças, louvado seja Deus, glória a Jesus, a palavra de Deus vai dizer que vai descer um homem com aspecto celestial. Aleluia, glória a Deus. Vai descer um ser celestial, um varão celestial vai descer ali naquele lugar e tocar em Daniel. Louvado seja Deus, glória a Jesus. É como se a mão de Deus descesse ali naquele lugar para tocar em Daniel e esforçar Daniel e dizer: Daniel,
Tu és um servo muito amado, Daniel. Desde o momento que você começou a clamar ao Senhor, desde o momento que você se colocou a se humilhar na presença de Deus em oração e buscar entendimento, as suas palavras de oração estavam chegando diante de Deus, estavam ecoando no céu de glória, e aquele anjo, aquele ser celestial vai dizer: e eu desci aqui nesse lugar por causa das suas palavras de oração. Glorifica a Deus, eita, glória a Deus, eita, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas sentindo o toque de Deus aqui nessa manhã. Tem pessoas sentindo o toque de Deus aqui nessa manhã. E o ser celestial está tocando em você, dizendo: desde o momento que você se começou a humilhar na minha presença, a se humilhar na minha presença, a orar e buscar a minha face, as suas palavras de oração têm chegado diante de mim. Aleluia. Não significa que enquanto você está orando não está acontecendo nada. Não significa que enquanto você está se derramando na presença de Deus com verdades, não está acontecendo nada. Enquanto você está orando aqui na terra, as suas palavras de oração estão ecoando no céu de glória. Está chegando uma morada santa, na morada do nosso Deus. É você começar a orar, louvado seja Deus, glória a Jesus, e entrar no ato, do ato você passar pelo lugar santo, no lugar santo você entrar no santo dos santos, e quando você chega no lugar santo, 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 você está falando diretamente com Ele. Você está falando diretamente com Ele. Por quê? Porque o véu do templo já se rasgou e nós temos acesso a Ele. Nós podemos falar face a face com Ele. Nós podemos conversar diretamente com Ele. Você ora aqui na terra e as suas palavras de oração ecoam no céu de glória. É o privilégio do crente, é o privilégio do crente salva, é o privilégio daquele que ora com fervor, com verdade, daquele que tem comunhão com Deus, porque se nós temos comunhão com Deus, nós dobramos os nossos joelhos aqui na terra e as nossas orações chegam diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender essa guerra que é travada. A palavra de Deus vai dizer que quando esse anjo está descendo para trazer resposta para Daniel, ele é impedido. Por 21 dias ele é impedido. Até que Deus vai dar ordem nos céus para que o anjo de guerra, o anjo Miguel, viesse ajudar aquele anjo naquela guerra. Imagina você, louvado seja Deus, você orando, clamando, e nos lugares celestiais, o anjo que está sendo enviado por Deus, trazendo respostas para você, começa a ser impedido pelas obras malignas, começa a ser impedido por Satanás, e uma guerra começa a ser travada. Irmãos, isso é literal, isso é verdadeiro, isso acontece. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Verdadeiramente o que está escrito aqui é literal. Isso aconteceu e eu tenho certeza que continua acontecendo. Mas se Deus está, meus irmãos, decidido trazer resposta para as suas orações, ainda que o anjo que Deus enviou para trazer resposta para as suas orações sejam impedidos de descer, se necessário for, Deus envia uma comissão de anjos para lutar em seu favor. Se necessário for, Deus envia um anjo de guerra. Glorifica Deus, igreja de Jesus.
muitas guerras travadas, mas nesse exato momento, pelo poder da palavra que está sendo pregada, essas guerras estão sendo vencidas. Legiões e legiões de anjos enviados por Deus está guerreando em favor de propósito de pessoas aqui nessa manhã, em favor dessa igreja, em favor desse povo, em favor desse lugar. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Os demônios estão perdendo a batalha. Os demônios estão perdendo a guerra. Os demônios estão sendo repreendidos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem pessoas aqui nessa manhã que o seu futuro estava comprometido. Satanás já tinha decretado a sua derrota e comprometido todo o seu futuro com os planos e projetos dele. Satanás já tinha se levantado contra a sua vida dizendo: não vai ser feliz, não vai sequer casar, não vai possuir nada. O demônio já tinha decretado e falado: eu vou aprisionar essas pessoas. Fala comigo, queima eles, Jesus. Fala mais forte, queima eles. Enquanto você está falando mais forte, a guerra está sendo vencida. Enquanto você está falando mais forte, Deus está pelejando pelos nossos filhos. Deus está pelejando pelo seu futuro. Satanás está caindo por terra. Demônios estão sendo destruídos. E você não vai ser aprisionado. Os seus filhos não vai ser aprisionado. O seu futuro não será comprometido. O nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Aqui na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que poderiam ser bem-sucedidas. Quantas pessoas que poderiam ter um futuro bem-sucedido. Mas o demônio vem e aprisiona essas pessoas. O demônio vem e se aposta dessas pessoas. E agora pronto, essas pessoas não conseguem mais prosperar, não conseguem mais avançar, não conseguem ter uma vida tranquila, de paz, não conseguem ter uma família abençoada. Por quê? Por causa da opressão maligna contra a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa manhã conhecemos alguém assim. Alguém que você olha e diz: essa pessoa poderia ser tão bem sucedida. Você olha para aquela pessoa, é uma pessoa inteligente, uma pessoa descolada, uma pessoa articulada, que poderia muito bem ser bem sucedida, próspera. Mas você olha para aquela pessoa e você identifica que o que impede essa pessoa de prosperar, o que impede essa pessoa de ser uma bênção, é porque ela está encarcerada por Satanás, é porque ela está oprimida por espíritos malignos, é uma pessoa possessa, é uma pessoa que foi tomada por demônios, essa pessoa está escravizada por Satanás. E eu quero te entregar um recado de Deus aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você crer, essas cadeias malignas estão sendo quebradas. Se você crer, essas correntes malignas estão sendo quebradas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas, meus irmãos, Daniel, ele se colocou a orar, a jejuar, porque ele queria ter entendimento daquilo que Deus estava falando com ele. Em todo momento Daniel estava tendo visões celestiais. Em todo momento Daniel estava tendo experiências extraordinárias da parte de Deus. E Daniel, entendendo isso, ele logo pensou: eu só vou ter discernimento, eu só vou ter compreensão dessas coisas quando eu me humilhar diante daquele que está me entregando esses mistérios. Talvez tem pessoas aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glória a Jesus, porque presta bem atenção, é da vontade de Deus que todo homem venha ao conhecimento pleno da verdade e seja salvo.
é do querer de Deus. Talvez tem pessoas aqui nessa manhã que Deus está se revelando a você em sonhos, em visões. Talvez tem pessoas aqui nessa manhã que Deus tem falado com você na palavra. Pessoas que têm o desejo de crescer espiritualmente. Pessoas que Deus está de todas as formas criando situações para se revelar para você. Só que até agora você não está tendo entendimento daquilo que Deus está te trazendo. Só que até agora você não está entendendo plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero entregar um conselho para você aqui dentro dessa palavra. Eu quero falar para você que se é Deus, o Deus dos céus, que está se revelando para você, que tem um desejo de se revelar na sua vida, se humilha aquele que está te entregando as visões, se humilha diante daquele que quer se revelar a você, porque se você fizer isso, nada vai poder impedir a revelação de Deus chegar na sua vida, o entendimento da verdade chegar na sua vida. Se necessário for, Deus vai enviar um anjo dos céus em sua direção e dizer: eu vim por causa das suas palavras de oração, eu vim porque você tem se humilhado diante de Deus, e eu vim para te trazer entendimento. Louvado seja Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que convivem conosco durante anos e anos. Tem pessoas que cultuam no nosso meio durante anos e anos. Mas são pessoas, meus irmãos, que não entendem, não compreendem. Parece que os seus olhos estão fechados para a verdade. Pessoas que não entendem, meus irmãos, do que nós estamos falando aqui nessa manhã, de batalhas espirituais, de guerras espirituais. Pessoas que não entendem, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Pessoas que se levantam para dizer: a minha vida não anda, é por causa da inveja dessa pessoa, é porque essa pessoa não deixa, é porque essa pessoa se levanta contra mim, e daqui a pouco você começa a entrar em guerra com aquela pessoa. A sua luta não é contra essa pessoa. Pessoas que, quem sabe, meus irmãos, murmuram dizendo: a minha vida ministerial não vai, a minha vida ministerial não anda, e começa a entrar, meus irmãos, em conflito com seus irmãos dentro da igreja. A sua luta não é contra o seu irmão da sua igreja. A sua luta não é contra o seu irmão que está sentado do seu lado. A sua peleja é nos lugares celestiais. A sua peleja é com seus joelhos dobrados diante de Deus, se humilhando na presença deles, buscando entendimento daquilo que Ele quer na sua vida. Aleluia. Se trancando em oração, entrando em um lugar de intimidade para ouvir a voz dEle falando com você. Entrando em um ambiente de intimidade. Irmãos, presta bem atenção para mim começar a caminhar para o fim dessa mensagem. Aleluia. Quando você não conhece uma pessoa, mas você quer começar um diálogo com ela, falta palavras. No mínimo que você vai fazer é perguntar o nome daquela pessoa, onde ela mora, algumas coisas assim. Você ainda não tem intimidade. Você não conhece nada daquela pessoa. Assim, é uma pessoa que não tem intimidade com o Senhor na oração. Essa pessoa dobra os joelhos, mas parece que falta palavras. Ele não sabe exatamente com quem é que ele está conversando. Não sabe. Oração não é só orar para falar com Deus. Oração é também ouvir Ele falar conosco. E aí, quando nós não temos intimidade com Ele, as palavras são poucas, as palavras são confusas, as palavras às vezes até falta palavras. Mas quando nós vamos conhecendo quem é que nós estamos conversando, quando a intimidade começa a crescer, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus.
você começa a entender qual é o desejo do coração dele para você, qual é a vontade dele para você. As suas orações começam a mudar, as palavras começam a fluir. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E daqui a pouco, ao invés de você pedir, você começa a agradecer. Em vez de você se queixar, você começa a se humilhar dizendo: o Senhor é grande, a sua majestade é maravilhosa, o seu poder é imensurável, o Senhor é santo, e santo, santo é o teu nome. Louvado seja Deus. Tem um louvor que diz assim, meus irmãos, tem um louvor que diz assim, ó: o que é que os anjos veem? Aleluia. O que é que os anjos veem? Que eles ficam o tempo todo dizendo: santo, santo, santo és o teu nome, santo, santo, santo. E de eternidade em eternidade eles estão dizendo santo. Sabe o que eu consigo enxergar? O que aqueles anjos estão vendo? Eles estão enxergando santidade em todo tempo, em todo instante, naquele que é santo. Então por isso eles dizem: santo, 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 santo é o teu nome. Louvado seja Deus. E sabe o que isso significa na oração? Significa que quando nós conhecemos Ele e nos colocamos diante dEle, louvado seja Deus, glória a Jesus, as nossas palavras de oração serão somente de engrandecimento ao nome dEle, a Ele. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E quando nós entendemos e conhecemos quem Ele é, nós reconhecemos as nossas misérias. Reconhecemos o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós precisamos dEle. Louvado seja Deus. E aí a nossa oração muda. Irmãos, quando você está orando, quando você está buscando a face do Senhor, e a presença de Deus começa a tomar conta naquele lugar. Ei, eu não sei você, mas comigo algo começa a acontecer de uma forma extraordinária. As palavras de oração começam a mudar. Ao invés de eu ficar pedindo e pedindo, pedindo, eu começo a clamar por misericórdia. Eu começo a me humilhar e clamar por misericórdia, e dizendo que Tu és santo, santo, santo és o Teu nome. Eu começo a me render a Ele, dizendo: a minha vida está ofertada a Ti todos os dias. Eu já ofertei a minha vida a Ti, louvado seja Deus. Porque não tem ninguém, meus irmãos, que se achega diante dEle, que não se rende a Ele. Ele é santo, e a Sua majestade é santa. Ele é maravilhoso, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Ele está sentado no alto e seu sublime trono. E é por isso, meus irmãos, que Isaías no capítulo 6 vai dizer: no ano em que morreu o rei Urias, eu contemplei uma visão de um ser celestial, de uma majestade santa, que estava assentado no seu alto e sublime trono. Havia seres celestiais, e nesses seres celestiais haviam 6 asas. Com 2 eles voavam, 2 eles tampavam seus olhos, e 2 tampavam seus pés, e eles diziam: santo, 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 santo é santo. O teu nome, louvado seja Deus, glória a Jesus. Quando nós estamos diante dEle, se faltam as palavras para você na oração, está faltando intimidade. Se você não consegue ficar 10 minutos com seus joelhos dobrados falando com Ele, está faltando intimidade. Sinto muito em te dizer, está faltando intimidade. Se você não consegue ficar meia hora com seus joelhos dobrados, está faltando intimidade. Está faltando intimidade. Uma das causas, meus irmãos, do declínio do homem é a falta de oração.
Quando você não ouve mais a voz dele. Quando não há mais temor. Quando não há mais reverência. Quando não há mais submissão. Quando você não atende mais a voz dele, aquilo que ele requer de você. Falta de oração, falta de intimidade. Se você não consegue ficar meia hora com seus joelhos dobrados, é porque você não conhece exatamente para quem é que você está levantando voz em oração. Quando você conhece e sabe quem ele é, quanto mais você ora, mais você quer orar e falar com ele. Irmãos, eu relato dizendo, louvado seja Deus, que em alguns momentos que eu tenho algumas experiências extraordinárias com Deus. Irmãos, eu dou lugar, mas dou lugar mesmo. Quando eu estou em oração, na madrugada, ou seja qual for a hora do dia, e aquela presença gloriosa desce, e os mistérios de Deus começam a fluir na nossa boca, e a gente começa a falar em mistérios diferentes. Eu costumo dizer, meus irmãos, que eu aproveito ao máximo aquele momento. Eu aproveito o máximo aquela hora, louvado seja Deus, e deixo fluir, deixo fluir, deixo fluir. Sabe por quê? Louvado seja Deus. A luta às vezes é tão grande, as batalhas às vezes é tão grande, que essas coisas não acontecem com tanta frequência. Então, quando nós estamos tendo intimidade com Deus na oração, aproveita aquele momento que você está orando, a presença de Deus está naquele lugar. Aproveita, esquece desse mundo, esquece dos seus afazeres, conversa com Ele, fala com Ele, ouve Ele falar com você. Oh, aleluia, aleluia. É o momento, meus irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus, que você está facinho, como costuma dizer um pregador. Eu estou facinho, Deus. Pode falar, louvado seja Deus. É o momento que você vai se render aquilo que Ele te pedir, aquilo que Ele requer de você. É o momento que, se Ele te pedir qualquer coisa, você vai dizer: eis-me aqui. Sabe por quê? Porque quando Isaías está tendo aquela visão, quando Isaías está tendo aquele momento de experiência com Deus, quando ele está totalmente aquebrantado, a pergunta é: quem enviarei? E ele vai dizer: envia-me a mim, Senhor. É o momento que você está fácil. É o momento que, se ele te pedir qualquer coisa, você vai dizer sim. Então aproveita cada momento de oração. É nesses momentos que as batalhas estão sendo travadas. E aí você está orando e você não sabe, mas ao seu derredor, nos lugares celestiais, as batalhas estão sendo travadas. Irmãos, quando uma igreja está orando aqui, vocês aqui mesmo, quando vocês estão orando com fervor aqui nesse lugar, os feiticeiros, curandeiros são atrapalhados de fazer os seus trabalhos. Quando vocês estão batendo palmas aqui nesse lugar a Deus, quando vocês estão entoando louvores a Deus aqui nesse lugar, o reino das trevas estão sendo incomodados ao redor dessa igreja. Os reinos das trevas estão sendo incomodados. Batalhas estão sendo travadas por causa das orações desse lugar, por causa do glória a Deus desse lugar. E se você compreende e entende isso, dá glória a Deus bem alto. O reino das trevas, oh, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Já vou, meus irmãos, caminhar por fim. A palavra de Deus vai relatar dizendo assim no versículo 15: quando ele me disse isso, prostei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse: aquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem
tocou em mim outra vez e me deu forças e disse, presta bem atenção, me disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Aleluia. Você é muito amado do Senhor. Ele te ama, Ele te quer, Ele te escolheu, Ele te chamou. Você não está aqui por acaso. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se esforce a cada dia na oração. Se esforce a cada dia em estar na presença de Deus. Não desfaleça, não desanime por nada. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Tu és muito amado. Olha quantas coisas Deus já fez em seu favor. Olha quantos livramentos Ele já te deu. Olha de onde foi que Ele te tirou. Aleluia. Olha quantas orações escondidas. Olha o que Ele já fez no meio da sua família. Tu és amado do Senhor. Tu és amada do Senhor. Tu és amada de Deus. Tu és menina dos olhos do Senhor. Seja forte. Ainda tem batalhas para você travar. Ainda tem pessoas da sua família para ser salvas. Ainda tem coisas grandes para Deus fazer pelo seu intermédio. Seja forte, seja corajoso. Ora aos Deus dos céus e Ele trará resposta das vossas orações. Irmãos, não é por acaso que eu estou pregando essa palavra nessa manhã. Eu estou em um propósito de 21 dias. E essa campanha começou no dia 1º de outubro. E eu falei: Deus, eu vou pregar essa palavra, mas eu também preciso de um sinal do Senhor. Eu também preciso entender. Eu estou orando todos os dias, mas parece que a oração está pesada. Parece que o céu está cerrado. Ainda não há sinais. Eu estou clamando por sinais. E eu falei: Deus, eu vou pregar essa palavra nessa manhã, mas eu também quero resposta. Eu creio que enquanto nós estamos pregando aqui nessa manhã, a resposta de Deus já está descendo. Hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, o seu telefone vai tocar. Amanhã, segunda-feira, as notícias boas vão começar a chegar. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Haverá resposta de Deus. Haverá milagres de Deus. Haverá resposta. Você que está orando para o seu esposo ser salvo. Você que está orando por restauração no seu casamento. Você que está orando para Deus trazer resposta das suas orações na sua vida profissional. Você está clamando a Deus, quem sabe, com os documentos que está travado lá no município, com seus documentos que está travado em algum lugar desse país. Quem sabe é um visto que você está tirando. Quem sabe é uma documentação de um negócio, de uma causa no tribunal. Quem sabe você está clamando por coisa que o demônio colocou as suas mãos sujas naquele negócio para impedir. Se você crer no poder dessa palavra que está sendo pregada, Satanás está sendo obrigado a tirar as suas mãos sujas daquele negócio. Eita glória! Aleluia! Eita glória! Eita glória! Satanás está sendo obrigado a se retirar, tirar as suas mãos sujas daquele negócio, e a vitória de Deus vai chegar na sua vida. Aquele documento será assinado, aquele carimbo vai chegar, o documento chegará nas suas mãos com vitória, e o nome do Senhor será uma vez mais glorificado. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa revelação dos céus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você vai ser convocado novamente para ir naquele tribunal. Mas quando você chegar naquele tribunal, a notícia será diferente. Você será convidado a ir naquele município. Mas quando você chegar lá, a notícia será diferente.
colocou as suas mãos agindo em seu favor. Deus colocou as suas mãos. Eita glória! Eita glória! Deus colocou as suas mãos, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Há muitos demônios que lutam nesse lugar. Há muitos demônios que lutam no poder público desse país. Há muitos demônios que lutam em lugares que você não sabe. Há muitos demônios que querem impedir os seus negócios. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus está trazendo uma palavra ao seu coração. Olha os impedimentos caindo um por um, aleluia. Olha os impedimentos caindo. Olha os impedimentos sendo repreendidos. Aquele negócio que não ia, vai andar. Aquela porta que não se abria, vai abrir, aleluia. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Você que projeta, presta atenção. Você que projeta ter um negócio. Mas toda vez que você quer avançar com aquele projeto, parece que o inimigo atravessa na sua frente e coloca diversos impedimentos. Ei, avança com o seu projeto, porque Deus já liberou. Deus já foi na frente. Deus já colocou as suas mãos. Louvado seja Deus, como Jesus. Fica de pé, por favor, fica de pé. Fica de pé, igreja de Jesus Cristo, fica de pé. Ai, Deus. Se você crê nessa palavra, dá um brado de glória. Se você crê nessa palavra, dá um brado de aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Recebe essa palavra e glorifica o Rei da Glória.